Em 2022, Elden Ring levou o prêmio de melhor direção de arte, superando grandes concorrentes. Entre eles estavam Scorn, que trouxe à vida as perturbadoras obras de H.R. Giger, Horizon Forbidden West, com os robôs aí, sei lá, não joguei, Stray, o jogo do gato, que quase me fez comprar um PlayStation 5 porque gosto de gato, e claro, Gods of War Ragnarok, um título que eu gostaria de cobrir em um vídeo, mas simplesmente não consigo gostar de cuidar de um filho que não é meu. Mas por que Elden Ring conquistou esse prêmio? E você sabe o que realmente significa direção de arte em games? Segundo esse site aqui, a direção de arte é o processo de garantir que todos os elementos visuais de um jogo se alinhem com os objetivos da produção, enriquecendo a experiência do jogador. Isso envolve criar visuais que não apenas são atraentes, mas que também impactam a jogabilidade e a carga emocional do jogo. Logo, temos algumas coisas para se considerar quando formos estudar a direção de arte de Elden Ring. Se a estética de cada cenário que é apresentado conversa com os elementos visuais dispostos no ambiente e nos personagens. Se as coisas apresentadas conversam com o jogo em si, ou seja, se os elementos mesmo separados devem ter alguma interligação, indicando algum tipo de fluxo temporal ou simbólico. E talvez o que mais importa para a maioria das pessoas, e com certeza o que mais chama a atenção, é se esses aspectos realmente são cativantes. Então, podemos ter em mente que não é a qualidade dos gráficos, ou seja, as nozes do cavalo se contraindo no frio não serão importantes na trajetória que o Tarnished, protagonista de Elden Ring, vai ter. Contudo, os inúmeros momentos em que seu personagem se depara com algo realmente épico vão te convencer da grandiosidade dessa história da qual você faz parte. Dito isso, vamos tentar fazer uma engenharia reversa para compreender como Elden Ring conduz você através de pixels na tela. Lembrando que cada mídia tem suas particularidades, ou seja, veremos coisas aqui que fazem sentido para games. Então, não adianta esperar que todos os quadros sejam uma pintura na tela, por mais que esse seja o desejo da From Software. Como vemos, o jogo começa na Capela da Antecipação, um lugar que entrega alguns dos primeiros elementos estéticos. Dentro da capela já observamos uma íntima ligação do jogo com temas religiosos. A segunda coisa que o jogador vai ver é uma mulher morta. Provavelmente alguém que estaria ali para nos acompanhar na jornada. E também entrega a íntima relação do enredo com a morte de seus personagens. Saindo da capela, você vê um lugar em ruínas. Com a quantidade de adornos que há aqui, esse lugar provavelmente era muito importante e de alto status. Então, podemos interpretar que esse lugar foi atacado, ou que ele foi destruído pelo tempo. No horizonte, você vê muralhas de um castelo. Ela tem os mesmos adornos de onde o jogador está. Ali é o Castelo Tempestvel, um lugar que entrega os elementos visuais importantes nesse momento do jogo, que é mostrar que o jogo é em uma era medieval fantástica. Assim, castelos serão parte integrante do cenário do game. Esses componentes servem para mostrar que mesmo que Elden Ring seja um Dark Fantasy, no passado da história do jogo, esses lugares também foram regiões prósperas. Contudo, a densidade da neblina deixa claro ao jogador que isso não é exatamente algo que você deva se importar agora. Atravessando a ponte, temos a primeira vista da Térvore. Bom, a partir daqui vale ressaltar que temos dois cérebros por trás da obra. Um deles é do J.R.R. Martin e do outro o Hidetaka Miyazaki. Então, vendo por detrás da cortina, temos um amante de Senhor dos Anéis e um amante de Berserk. E o que ambas obras têm em comum? Árvores. Em Silmarillion, antes de existirem Sol e Lua, dia e noite, existiam Telperion e Laurelin, que é justamente para deixar bem mais destacado que a existência antes era muito mais desgarrada de preceitos físicos e estritamente científicos, mas, sobretudo, a conexão entre árvores de Valinor e o universo de Elden Ring
reside no fato de ambas serem demonstrações visuais de vida e de autoridade divina. Assim, a destruição delas poderiam ser um indicativo de ataque à divindade e de marco para uma nova era de busca a esses conceitos. E em Berserk, a árvore mundial pode ser explicada como uma unificação entre o mundo físico e o mundo astral. E na base dessa árvore encontramos o reino de Fento, a Falcônia, assim como podemos fazer um paralelo com a própria Tervore e Leyndell. Há muitas teorias sobre Erdtree, e eu não vou citar nenhuma delas, até porque estamos aqui para falar sobre a coesão da direção de arte de Elden Ring. Atravessando a ponte, podemos encontrar a rainha deusa Marika, e ela está prostrada, como em um semblante mais sofrido do que o receptível para o início de jornada, tema que é frequente no jogo. Mas essa característica não é incomum no nosso mundo. Podemos encontrar vários paralelos de deusas sofrendo. A primeira que podemos elencar é o sofrimento de Deméter, deusa da colheita, ou seja, ligada à natureza e à vida. Porém, ela sofre pela filha perdida, aspectos que podem fazer alusão a Godwyn, filho da deusa Marika, que foi vítima de um complô e seu corpo agora jaz nas raízes da Tervore. Também há uma ideia de inverno, que é o luto de Deméter, que pode ter inspirado o inverno perpétuo das Montanhas dos Gigantes, onde Marika e Radagon guerrearam. Ou pode ser uma referência ao norte de Game of Thrones. Outra referência clara seria a Santa Maria, Mãe de Deus, que tem várias representações como a primeira a sofrer pela morte de seu filho inocente. Provavelmente até a pose de Marika faça essa referência, uma vez que certamente Maria se sacrificaria em lugar de Jesus. Mas vale lembrar que Marika foi revelada recentemente como herdeira de uma tribo xamânica na DLC Shadow of Erdtree. Então podemos ressaltar sua ligação com o sagrado feminino e xamanismo. Marika não pode exaltar sua ancestralidade, comum em religiões pagãs, por conta do genocídio o qual seu povo sofreu. Então, ela ainda pode representar um dos aspectos do feminino, que é ser fonte de vida. Esse momento de contemplação é abruptamente interrompido pela aparição do primeiro boss do jogo, o jovem nobre enxertado. Em contraste com a serenidade inicial, o jovem simboliza a morte, cadáveres unidos para criar uma entidade que exala violência. Vários corpos grotescamente fundidos formam uma criatura que mal lembra um ser humano. Suas vestes e armas, embora sugiram certa nobreza, representam apenas uma fachada estética, sem profundidade no conceito que o personagem tem agora. Enfim, continuando no jogo, temos a primeira visão de Limgrave. A quantidade de cores é incomum para um jogo da From Software. Primeiro, vemos como a vegetação parece viva, porém, logo nos tomamos conta de que estamos mesmo assim em um cenário de Dark Fantasy. Então, não temos como nos esquecer que a morte sempre será um tema central dentro da narrativa. Dessa forma, quebrando a vegetação de cores vivas, vemos essas pessoas crucificadas da mesma forma que a própria Marika apareceu anteriormente. Agora, parando um pouco para absorver, vemos um primeiro lugar de interesse. A graça é um ponto muito brilhante dentro de uma área de respiro, e ainda tem essas linhas de luz apontando para ela, gerando mais atenção a esse ponto focal. Podemos adicionar o NPC voltado em direção à graça para criar ainda mais tensão para esse ponto. Seguindo uma provável linha de ação sugerida, vemos uma sentinela da Tervore, um outro boss do jogo, mas no caso não adianta se estender muito sobre ele nesse vídeo. E mais acima podemos ver uma pequena igreja. Ela tem os shapes clássicos de uma, com esse vão aqui, onde provavelmente ficaria um sino para chamar a atenção dos fiéis. Assim como novamente nos remete ao tema religioso presente na obra. Há ruínas também, indicando provável grandiosidade de outrora. O fato do jogo não ter uma cutscene nos deixa livre para explorar visualmente o que mais nos interessar. Assim, essa primeira vista é importante para entregar toda a narrativa necessária para que o jogador realmente seja imerso nesse universo. E há também de ter um balanço, para que a primeira vista não se torne caótica. Essa pequena demonstração de level design criado aqui mostra o quão dedicada e cuidadosa foi a produção. Há outro momento onde a direção de arte se apresenta de forma sublime, é a transição de Limgrave para a área de Caelid.
A vegetação densa se torna escassa, a grama verde dá lugar a uma terra vermelha. O céu nublado, que pode até denotar algo acolhedor, também nos induz de ter uma percepção de imprevisão dos próximos momentos. No caminho, vemos um cemitério com espadas como túmulos, que é uma alusão ao cemitério do Bando dos Falcões, uma referência de Berserk. Mas é também uma indicação de luto dessa área. Voltando para o céu novamente, ele ganha um tom de vermelho mais ameaçador do que a coloração característica de final de tarde. Até a mudança de ambiente se faz presente através dos cachorros zumbis, que eram majoritariamente parecidos com esse primeiro que morreu, mas agora serão mais como esse segundo, afligido por podridão escarlate. A elevação no caminho esconde o que há por detrás da muralha incendiada, provavelmente uma técnica de level design para poder entregar algo semelhante ao que aconteceu na primeira etapa do jogo, lá na entrada em Ningrave. O chão, coberto de ossos, revela uma dura realidade do lado de cada parede flamejante. O que um dia foi um pavimento ladrilhado, agora está em ruínas. A vegetação densa de Ningrave perde sua beleza. As árvores crescem como troncos espinhosos. As crucificações, embora impactantes, não são necessárias para destacar o tema de Dark Fantasy. O ambiente desolador conta essa história por si só. Cortando a linha do horizonte, vemos um monstro comum a essa área. O que provavelmente já foi um corvo, agora mais parece uma versão bizarra de um dinossauro. Ou seja, o que quer que tenha acontecido aqui causou uma distorção profunda na vida orgânica. E vendo essas formações que crescem no ambiente, podem dizer que o fungo transformou de forma irreversível Kaelid. É importante ressaltar também, novamente, como todo o campo visível apresenta essas protuberâncias pontiagudas, e obviamente nos remetendo aos espinhos. No livro Dicionário de Símbolos de J. E. Sirlot, um multifacetado crítico literário, encontramos ele parafraseando o bispo Melito de Sardes, que fala: espinhos significam a consciência e a dor do pecado. E graças à DLC, encontramos ainda mais significado para essa área. Por mais que na época que Elden Ring ganhou o prêmio, não tínhamos essa informação, podemos ainda usar como exemplo de construção de narrativa visual. O fato de toda essa área estar assim foi porque Malenia, em um ato desesperado de tentar vencer Radon, o qual não queria se tornar parte da trama maquiavélica de Miquella, é assolado por um ataque de podridão escarlate que jogou o guerreiro, o cavalo Leonard, ambos os exércitos em uma existência de agonia. Kaelid atual é o pecado cometido por diversas consciências corrompidas na história. Yaltus Plateau provavelmente é uma das áreas mais belas do jogo. Boa parte disso deve ser a própria árvore que mencionei no começo do vídeo, e um componente da direção de arte do jogo nos lembra o quão difícil foi chegar a esse lugar do mapa. Há diversas formas de alcançar esse lugar. Contudo, há duas principais, uma delas é atravessando uma caverna de mineração, que é claramente uma rota alternativa, e podemos perceber isso pela quantidade de caravanas que foram destruídas antes que pudessem escapar da guerra que se sucedeu depois do grande cisma ou Shattering. A outra rota, aí sim é a rota principal, é pelo elevador de Dectus, onde cada parte do medalhão está protegido por um forte. Atravessando por esse elevador, do lado esquerdo vemos as rochas pontiagudas do Monte Gelmir, o lugar que também faz parte do Altus Plateau. Porém, lá vemos que a montanha não foi tão bem agraciada pelas bênçãos da Tevre, ou provavelmente as bênçãos foram negadas, e o Lorde de lá, Ricard, preferiu seguir um outro caminho. E Leyndell, a cidade real no pé da Térvore, e a mansão vulcânica no Monte Gelmir, encontramos o Castelo Sombreado, que embora não sabemos tanto sobre esse local, podemos mais uma vez ver como Elden Ring é bem construído. Não temos informações suficientes, mas também sabemos que eles eram os castelões. Não foi explicado exatamente como exerciam essa função, se como guardas ou senhores feudais da capital. Contudo, sabemos que os senhores originais do Castelo Sombreado eram executores, responsáveis por serem os assassinos oficiais do poder estabelecido. Suas mãos não são tão limpas e nem tão puras quanto as que regem as terras intermédias do alto de seus tronos. No entanto,
O fato de serem o braço forte direto dos deuses eleva os membros do clã do Castelo Sombreado, diferenciando dos vizinhos do Monte Gelmir, que também são assassinos, mas matam e torturam por poder. Assim, de forma tão simples, Altus Plateau é dividida por duas formas simbólicas bem distintas. Podemos ver Leyndell, a cidade que aponta para cima, que se estabelece próximo a uma árvore de luz e tem todo esse simbolismo de algo celeste. Até para entrar na cidade precisa de alguns requisitos, assim como são geralmente as cidades sagradas, como Asgard ou o próprio Paraíso. Nesta capital, subimos através de ramos da Térvore até chegar ao topo de Leyndell, a fim de enfrentar seus lordes e deuses. Do outro lado, temos o Monte Gelmir, que poderia seguir a mesma linha, já que é um monte, mas percebemos que o level design te joga frequentemente para baixo, como se você estivesse descendo em um vulcão, e seu senhor, uma cobra que espreita no subterrâneo, provavelmente referencia diretamente ao inferno cristão. Uma cobra que quer ser mais forte que tudo, tornar-se uma devoradora de deuses. E adicionando a isso, a mansão vulcânica não precisa ser difícil de chegar. Ela praticamente te arrasta. Ela gera tentações, faz promessas de poder. Mudando de assunto, preciso destacar uma das batalhas de boss mais memoráveis para mim, a luta contra a Renala. Ela está no ponto mais alto de Raia de Lucaria, a Academia de Estudos Mágicos, uma redução que serve para podermos acelerar a história. Enfim, havia algumas formas de estudar e interpretar a magia nesse momento. Contudo, Renala, já em sua juventude, teria contato com a lua cheia, elemento fortemente ligado ao feminino, como já foi dito há pouco. Enfim, a lua cheia era algo superior às estrelas que os outros estudiosos tinham como obsessão. Assim, a bruxa se devotaria a criar magias lunares, algo que a destacou tanto dos outros magos que ela não só se tornou a mais poderosa, como também se estabeleceu como rainha da academia. E a mesma academia seria a única força a ponto de contrapor o poder de Leyndell. Assim, Renala, após alguns percalços, se casou com Radagon, peça-chave na trama de Elden Ring. Porém, por conta de acontecimentos que não são relevantes aqui, ele volta para a capital Leyndell e a rainha de coração partido é presa na biblioteca, o que mostra que sua liderança era apenas por conta de sua força e não por seu conhecimento, já que não faria sentido prender uma bruxa dentro de uma biblioteca, e aqui é o lugar da luta contra ela. Após a primeira fase realmente fácil, ouvimos a voz de sua filha, mostrando um vislumbre do real poder da bruxa da lua cheia em seus tempos áureos. Em um cenário simples e ao mesmo tempo muito bonito, podemos ver o poder de Renala. Ela usa todos os tipos de magia e mostra um pouco do seu poder lunar. E durante a luta, ela faz invocações de criaturas, assim como nós podemos usar também, depois de sua filha nos entregar um sino naquela igreja, evidenciando um pouco mais a ligação entre ambas, fora, óbvio, vínculo familiar. Vencendo a ilusão, há um tempo para admirar o que Renala viu e a fez tão forte. Eu poderia gastar horas falando de cada parte de Elden Ring que me intriga, mas acho que vou deixar alguns tópicos abertos para que no futuro eu possa de novo falar sobre esses assuntos. Enfim, curta e compartilhe se você gostou e concorda comigo. Caso contrário, deixe nos comentários erros que eu possa ter cometido.